Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 5 de novembro, que é o dia 309. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 11. Recebi mais uma mensagem do Senhor. Filho do homem, você vive entre rebeldes que têm olhos, mas não querem ver. Têm ouvidos, mas não querem ouvir, pois são um povo rebelde. Portanto, filho do homem, prepare sua bagagem com os poucos pertences que um exilado conseguiria carregar. Saia de sua casa e vá para outro lugar como se tivesse sido enviado para o exílio. Faça isso diante de todos, para que o vejam. Talvez prestem atenção, embora sejam rebeldes. Leve sua bagagem para fora durante o dia, à vista de todos. E ao anoitecer, enquanto o observam, saia de sua casa, como fazem os exilados. Faça um buraco no muro e saia por ele diante de todos. Enquanto o observam, coloque sua bagagem nos ombros e caminhe na escuridão da noite. Cubra o rosto para não ver a terra que está deixando para trás, pois fiz de você um sinal para o povo de Israel. Assim, fiz o que me foi ordenado. À luz do dia, carreguei para fora minha bagagem com as coisas que levaria para o exílio. Ao anoitecer, enquanto o povo observava, fiz um buraco no muro com as mãos e caminhei na escuridão da noite, com a bagagem sobre os ombros. Na manhã seguinte, recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, esses rebeldes, o povo de Israel, lhe perguntaram o que significa tudo isso que você fez. Essas ações contém uma advertência para o rei Zedequias, em Jerusalém, e para o povo de Israel. Diga a todos que suas ações são um sinal para mostrar o que lhes acontecerá em breve, pois serão levados como prisioneiros para o exílio. Até mesmo Zedequias sairá de Jerusalém durante a noite, por um buraco no muro, levando somente o que conseguir carregar. Cobrirá o rosto e seus olhos não verão a terra que ele está deixando para trás. Então, lançarei minha rede sobre ele e o prenderei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia, a terra dos babilônios, mas ele não a verá, e nela morrerá. Espalharei seus servos e seus guerreiros aos quatro ventos e enviarei a espada para persegui-los. E quando eu os espalhar entre as nações, eles saberão que eu sou o Senhor. Contudo, livrarei uns poucos da morte por fome, guerra ou doença, para que confessem as nações para onde forem levados todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Depois recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, trema ao comer sua comida e estremeça de medo ao beber sua água. Diga ao povo: assim diz o Senhor soberano acerca dos habitantes de Israel e de Jerusalém. Com ansiedade comerão sua comida e com desespero beberão sua água, pois sua terra será completamente despojada por causa da violência dos que nela habitam. As cidades serão destruídas e os campos ficarão devastados. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Recebi outra mensagem do Senhor: Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel: o tempo passa e as profecias dão em nada. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor soberano, acabarei com esse provérbio, e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anuncie-lhes: chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Não haverá mais visões falsas, nem previsões lisonjeiras em Israel, pois eu sou o Senhor, o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demora, ó rebeldes de Israel. Cumprirei minhas palavras durante sua vida. Eu, o Senhor, o falei. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, o povo de Israel diz: ele fala do futuro distante, levará muito tempo para que suas visões se cumpram. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, não haverá mais demora, agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, o Senhor soberano, falei. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes:
Ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, que aflição espera essas profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacoalhos no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha do dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem, esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões, se vocês afirmam esta mensagem do Senhor, quando nem sequer falei com você? Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas, eu os colocarei contra você. Diz o Senhor soberano, levantarei minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei seus nomes dos registros de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganam meu povo, dizendo, tudo está em paz, quando não há paz alguma. E é como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas o cobrissem com cal. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. Uma forte tempestade virá e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá, o que aconteceu com a cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano, destruirei esse muro com ventos impetuosos de indignação, com forte tempestade de ira e com pedras de granizo e de fúria. Despedaçarei seu muro coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Enfim, satisfarei minha fúria contra o muro e contra aqueles que o cobriram com cal. Em seguida direi a vocês, o muro e aqueles que o cobriram com cal não existem mais. Eram os profetas de Israel que anunciaram visões de paz para Jerusalém, quando não há paz. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora, filho do homem, pronuncie-se contra mulheres que profetizam o que lhes vem à mente. Assim diz o Senhor soberano, que aflição espera vocês, mulheres, que enlaçam a alma do meu povo, tanto dos jovens como dos idosos. Amarram amuletos no pulso deles e lhes fazem véu para a cabeça. Pensam que podem enlaçar outros sem provocar a própria destruição? Vocês me desonram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada ou um pedaço de pão. Quando mentem ao meu povo, que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aqueles que não deviam morrer e prometem vida àqueles que não deviam viver. Assim diz o Senhor soberano, estou contra todos os seus amuletos, que vocês usam para enlaçar o meu povo. Eu os arranquei de seus braços e libertarei meu povo, como pássaros que alguém solta de uma gaiola. Arrancarei os véus e livrarei meu povo de suas mãos, e eles não serão mais suas vítimas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Com suas mentiras vocês desanimaram os justos, mas eu não queria que eles se entristecessem. Também encorajaram os perversos ao lhes prometer vida, embora eles continuem a pecar. Por causa de tudo isso, vocês não falarão mais de visões que nunca tiveram, nem farão previsões enganosas, pois eu livrarei meu povo de suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estava sentado comigo, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas ruins que os farão cair em pecado, porque eu ouviria os pedidos deles. Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos.
Portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, o Senhor, responderei a todos, tanto israelita como estrangeiros, que se afastam de mim, levantam ídolos em seu coração e desse modo caem em pecado. E depois procuram um profeta para me consultar. Eu me voltarei contra essas pessoas e farei dele um exemplo ao eliminá-las do meio do meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei. Levantarei minha mão contra esses profetas e os eliminarei do meio de Israel. Tanto os falsos profetas como os que buscam a orientação deles serão castigados por seus pecados. Assim o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim, nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora em Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 17. Esse Melquisedeque é rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele 10º do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote no qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca o serviram no altar como sacerdotes. De fato, todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam os sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir as leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora em Salmos capítulo 105, versículo de 37 a 45. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temia. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codorna, saciou sua fome com pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis. Louvado seja o Senhor. E agora em Provérbios, capítulo 27, versículo 3. A pedra é pesada e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. Até amanhã, no dia 6 de novembro.